Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos todos aqueles que nos seguem nesta hora, nos seus lares, em família, para o Evangelho desta semana. Como habitualmente, no início da nossa reunião, devem colocar a jarra com a água, os copos, em número suficiente para todos os participantes. Vamos preparar o ambiente na nossa casa, mas também e fundamentalmente na nossa mente, no nosso espírito. E como habitualmente, para prepararmos esse ambiente, vamos escutar uma canção. Página 33. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Sentados à mesa deste nosso lar, como chama acesa, vamos irradiar pensamento em Deus, que conosco está. Se tivermos fé, tudo mudará. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. Lê com atenção a nova que ficou, peregrinação que o Rabi deixou, e a nobre Maria, mãe de muitas dores, ser-te-á luzeiro, vais para onde fores. A vinda de Jesus ao Evangelho no lar é só feixe de luz, é raio de luar. Cantem ao amor, mãos em oração, paz que acalma a dor, paz que acalma a dor, todos sentirão. A vinda de Jesus. Senhor Jesus, mais um dia nos encontramos reunidos em Teu nome para, com a nossa singela oração, acendermos a chama da luz e da paz em todos os lares onde nos encontramos. Permite que Teus mensageiros sempre nos envolvam, Senhor. Sem eles nada somos.
permite que o amor chegue a todas as casas, que se lembrem de ti, que se lembrem da mensagem que nos deixastes, para que nos sirva de consolo às nossas vidas, às nossas dificuldades, e que nos transmites tanta paz, amor e união. Que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Instruções dos Espíritos, a vingança, item 9. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer entre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios destes costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer se diga e se afirme espírita. Vingar-se é, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo: perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companhias assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo. Logo que a visão daquele vem inflamar a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. Na maior parte das vezes, assume uma aparência hipócrita, dissimulando, no mais profundo do seu coração, os maus sentimentos que o animam. Toma os caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para o ferir sem perigo. Oculta-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe cilada odiosa e, quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Quando o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e as suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefacto quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais culpado que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Fora, portanto, com esses costumes selvagens, fora com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa. Fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder no futuro ao impulso da vingança, senão para perdoar. Jules Oliver, Paris, 1862. Do livro Vem Comigo, da nossa irmã Maria Teresa Magalhães, psicografado pelo nosso irmão Arnaldo Costeira, a mensagem de hoje intitula-se Homicídio. Palavra gasta já pela frequência com que se insinua, só parcialmente corresponde em sentido profundo à realidade. A constatação reporta-se apenas à morte física, no mundo que afastou de si a realidade da vida para além da vida, razão por que não entra na cogitação dos homens de lei que o morto, considerado, não morre, e as consequências do ato
estão longe das conjecturas desses homens de leis. Por isso, mune-te da luz da verdade e espalha à tua volta que matar não é fazer morrer o outro, mas lançá-lo numa teia de ódio e vingança. E quantos mortos-vivos circulam à tua volta, destruídos moralmente, traídos, enxovalhados, torturados, que não perdem a vida, mas permanecem sedentos de ódio e vingança contra aqueles que os feriram profundamente em homicídios morais? Conta a verdade e terás de volta a resposta da gratidão, mais tarde ou mais cedo. A vingança é o tema de hoje. É o tema que nos faz refletir, de facto, sobre os graves problemas que ainda atingem a humanidade e ainda atingem a grande maioria dos homens. Eram costumes bárbaros. O ato de se vingar era normal nos tempos antigos. Era uma forma de responder contra aquele que habitualmente ofendia o próximo ou o outro, rebaixando-lhe a sua honra ou a sua dignidade. Mas esses costumes bárbaros, esses costumes selvagens, ainda hoje predominam em muitos povos, em muitas civilizações, admitidos até por crenças que se dizem ligadas, como também aceitamos, a Deus. Mas as leis de Deus, as leis dos diferentes profetas, são contra as discriminações, contra as vinganças, embora hajam instruções de tempos passados que falavam no dente por dente, ou olho por olho. E, lamentavelmente e infelizmente, ainda vemos povos vizinhos degladiarem-se como faziam há centenas ou há milhares de anos. Continuam agarrados a essas formas de se poderem evidenciar pela força, pela morte, pelo colocar o próximo mais baixo, mais diminuído, mais enfraquecido. Não se lembram do grande mandamento, não se lembram das grandes instruções de Jesus. Jesus, sabemos, nós, os espíritas, é o governador da terra. Foi aquele que trouxe as mensagens sublimes para que, compreendendo-as e pondo-as em prática, possamos todos ter uma vida cada vez mais agradável, mais feliz. Aceitarmos a vingança ou esses atos indignos é não entendermos ainda aquilo que é a grande mensagem de Jesus, que nos coloca como amar a Deus e no amar o próximo. Toda a lei dos profetas, todas as leis se enquadram no amar a Deus e no amar o próximo. Continuamos a aprender todos, continuamos a querer ser capazes de continuar a divulgar, como é nossa missão e obrigação, os grandes princípios que Jesus nos trouxe, os princípios em que podemos dizer ao próximo que a vida continua, que a morte daquele a quem desejamos ou a quem fazemos o mal não o inibe amanhã de se poder vingar, porque é espírito, como somos espíritos. E como espírito ele irá ter essa oportunidade, reencontrando-nos num futuro, seja ele qual for, que nos liga a essas entidades, a esses irmãos, por uma causa ou por outra, se predispuseram a fazer aqueles atos que, de facto, ninguém gosta, ninguém quer receber de ninguém. Pensarmos na vingança e evitarmos por todos os meios a vingança, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por atos, é a grande força que temos que criar dentro de nós. É essa força motora interior que devemos colocar, explicando ao próximo que nos queira ouvir
todas as grandes mensagens sublimes que Jesus nos trouxe. Porque havendo continuidade da vida, que interessa hoje é tentarmos contra aquele irmão, contra aquela irmã que nos fizeram isto ou aquilo de menos bem ou de menos bom. Que interessa? Vamos ter que nos reconciliar, porque a vida é eterna, a vida é imortal do espírito e somos todos espíritos. Então, para quê? Para que evidenciar esse tipo de atos que ainda nos colocam, de facto, naqueles primórdios do cristianismo, quando essas atrocidades eram permanentes, eram diárias? Então, que a reflexão de hoje nos possa concitar cada vez mais a sugerir aos nossos irmãos, sejam eles quem for, sejam desta, daquela ou da outra religião, que não é importante, que não é necessária a vingança, porque a vida, sendo essa continuidade, vai nos permitir amanhã ter que enfrentar esses irmãos de uma forma diferente. Então é bom que as nossas explicações possam dar força e capacidade e consolo, sobretudo, àqueles que, como nós, queremos continuar a aprender as leis sublimes que Jesus trouxe e que todos, porque somos espíritos irmãos, temos que conhecer. Que a paz do Senhor, que a paz dos bons espíritos continue connosco neste dia, hoje e sempre. Este texto que nós escutamos do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua parte final, dizia que o espírita que compreende e procura vivenciar o fora da caridade não há salvação, não pode, naturalmente, ter atos de vingança ou vingativos. Leia-se aqui, em espírita, todo aquele que deve seguir o Cristo e os seus ensinamentos, a sua mensagem. E, portanto, para aqueles que já compreendem que a vida é mais do que a nossa existência material, certamente que vai compreender que os sentimentos de ódio, que muitas das vezes são os que originam os atos de vingança, perduram para além da morte do corpo, que não se extinguem com a morte da nossa vestimenta física. E é por isso que no mundo espiritual muitos continuam a procurar vingar-se daqueles que os prejudicaram de alguma maneira, que lhes fizeram algo que para eles foi injusto, os fez sofrer, os matou, produziu calúnias, etc. Existem diversas atitudes e ações que nós, muitas das vezes, não sabemos ultrapassar. E não sabemos ultrapassar porque o nosso orgulho ainda nos dificulta o entendimento. Se nós, em vez de desenvolvermos o sentimento de ódio por alguém que fez alguma coisa que nos possa ter prejudicado bastante e produzido muito sofrimento, nós procurássemos não desenvolver em primeiro lugar esses sentimentos, certamente que não iríamos procurar vingar-nos. Talvez também ainda não tivéssemos a capacidade de perdoar aqueles que nos fizeram o mal. Mas, não fazendo ou não respondendo também nós com o mal, já estaríamos a caminho dessa capacidade que um dia teremos de perdoar. Porque se nós compreendermos o que é a caridade é também esta atitude de, perante o mal que nos é feito, não respondermos na mesma moeda. Não fazermos
da mesma forma. E, portanto, esta leitura fala-nos de dois tipos de atitudes. Uma dissimulada, hipócrita, procurando pela calada encontrar menos atento aquele que nos prejudicou e então vingar-se dele, ou a outra, conforme também é apresentada, de diretamente responder àquele que o prejudicou. Sendo que, quer uma, quer outra, obviamente são erradas. O que o Espírito nos vem esclarecer é que é muito maior a responsabilidade, ou é muito pior aquele que procura vingar-se pela calada, mostrando-se amigo, muitas das vezes, e depois, quando surge a oportunidade, prejudicando, devolvendo o mal que recebeu. E nós vamos percebendo nas casas espíritas cada vez mais a influência espiritual, fruto destas atitudes, destas ações praticadas por todos nós noutras existências e que prejudicaram e levaram ao sofrimento muitos irmãos nossos, em quem depositaram a sua confiança em nós e que, por algum motivo, nós os prejudicamos. E como não conseguiram lidar, aceitar essa situação, procuraram então retribuí-la da mesma forma. E procuram ainda que a justiça aos olhos deles seja reposta. E muitas das vezes fazendo-a pelas próprias mãos, como ouvimos há pouco, pois era esse o costume antigo. Era olho por olho, dente por dente, e, portanto, fazer exatamente conforme havia recebido. E é por isso que Jesus nos mandou reconciliar com os nossos irmãos enquanto íamos a caminho com eles, com os nossos inimigos, com aqueles que nos prejudicaram, com aqueles que nos fizeram algo que nos produziu algum sentimento, alguma mágoa, algum sofrimento. Porque, como eu dizia no início, esses sentimentos de ódio, de vingança, de raiva, irão connosco para o mundo espiritual se nós não os procurarmos neutralizar com o amor, com o bem, com o perdão, com a compreensão. Então, é o grande ensinamento que Jesus nos vem trazer do amor fraterno, da fraternidade universal, do amarmos a todos por igual, do não responder ao mal com o mal. São estas atitudes, são estes comportamentos que fazem de nós cristãos ou espíritas, como a leitura também nos concitava. Então, que nós possamos refletir se nesta nossa existência atual, se temos ou não motivos para nos dizermos cristãos ou espíritas, se não cultivamos os sentimentos de ódio, de vingança, mas antes, pelo contrário, procuramos entender quem para connosco age de uma forma que para nós não será desejada, mas que, como todos compreenderemos, estamos a aprender, estamos a evoluir. E, portanto, temos que tentar fazer esse esforço de compreensão, de tolerância para com os nossos irmãos, mesmo aqueles, e principalmente aqueles, que nos prejudicam, que nos caluniam, que nos ferem, de que maneira for. Então, que Jesus nos continue a abençoar nesta nossa caminhada e que nós possamos pôr em prática estes seus ensinamentos.
Vamos agora fazer a nossa prece habitual, a nossa oração, por todos aqueles que necessitam, pelas famílias desestruturadas, que não conhecem os teus ensinamentos, Senhor, que não conseguem desenvolver esse amor nas suas diversas facetas, que não conseguem compreender aqueles que com eles habitam, tolerá-los, e muitas das vezes acabam por usar da violência uns para com os outros. Nós te pedimos, Senhor, por todos eles, mas também por todos aqueles que ainda na sua vida se deixam dominar pelos prazeres da matéria, pelos vícios que a matéria oferece e que muitas das vezes escravizam e se deixam conduzir, muitas das vezes sem darem conta dos males, dos danos que depois vão contrair e acarretar nas suas vidas. Pedimos pela juventude, para que, em primeiro lugar, aqueles que têm responsabilidade na sua educação os possam guiar da melhor forma, transmitindo-lhes os teus ensinamentos, os valores morais que os farão pessoas de bem, melhores pessoas. E depois, por todos aqueles que, não tendo essa educação ou essa orientação, que eles possam conhecer-te, conhecer os teus ensinamentos, compreender o sentido da vida, aquilo que nos é pedido, aquilo que é o nosso dever, e que possamos desenvolver e que eles possam desenvolver esses sentimentos de solidariedade, de caridade, de fraternidade. Ajuda todos aqueles que não têm um lar, que não têm uma família, que vivem na solidão, todos aqueles que se encontram doentes, nos seus próprios lares ou nos hospitais, todos aqueles que se encontram em reabilitação, cumprindo penas por infrações da lei humana, que eles possam reeducar-se, que eles possam modificar o seu comportamento, reabilitarem-se e possam de novo ter as oportunidades de se inserirem na sociedade, de conduzirem a sua vida de uma forma mais correta. Ajuda aos governantes das nações que governem da melhor forma os seus povos, que não fomentem a violência, as guerras, mas que procurem a solidariedade e a cooperação entre si para juntos minorarem o sofrimento e os problemas que o nosso planeta atravessa. Ajuda a todos, Senhor, hoje e sempre. Página 11. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar.
Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, do teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. E estamos a chegar ao final deste nosso Evangelho do Lar desta semana. É agora a altura de bebermos a água que colocámos no início da reunião e que a espiritualidade amiga fluidificou, magnetizou para a nossa melhora em termos físicos e em termos espirituais. Lembramos que amanhã vamos estar de novo em contacto na nossa associação, com mais uma palestra às 20h30 e na sexta-feira, no mesmo horário, também estaremos de novo convosco. Os textos que nós utilizamos para o nosso Evangelho semanal são publicados no Jornal Espírita e, portanto, se assim desejarem receber em vossa casa este jornal, poderão fazer a sua assinatura enviando-nos um e-mail para jornalespírita@gmail.com e nós enviaremos todas as informações necessárias para se tornarem assinantes. Desejamos a todos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe e que possamos ter um bom resto de noite, um bom resto de dia, conforme a hora e o local que nos estão a seguir. Muita paz.